Primeira coisa que eu faço quando sou convidado, minha esposa também, evidentemente, a falar em algum lugar, é dobrar os joelhos e pedir a Deus orientação, né? E eu sabia, tenho consciência de que seria uma grande oportunidade de falar para um grupo tão grande de líderes. E eu pedi a Deus que me orientasse. E na semana em que eu estava orando, o tema me veio assim à mente, ficou me incomodando, né? O pastor Marcelo nos deu muita liberdade. Ele falou assim, Débora, se você puder falar para um tema sobre família, seria muito bom. E ela, conversando com o pastor Charles, percebeu que o tema era o que eles queriam mesmo, né? A Plaque. A Plaque tem muito carinho por vocês, viu? E aí eu pude perceber. E o tema que ela preparou, ele realmente foi ao encontro, né, daquilo que eu creio que a liderança que estava esperando, né? E o pastor Marcelo falou assim, Michelson, eu gosto muito de falar de criacionismo, né? É o tema que me encanta, porque eu já fui evolucionista, eu também não nasci na igreja, né? Me converti com 18 anos, e quando eu conheci o adventismo e o criacionismo, eu me apaixonei por essa mensagem. Mas o pastor Marcelo falou assim, você pode falar algo sobre mídia, sobre os problemas que estamos enfrentando atualmente como igreja, porque não dá para a gente ser ingênuo a ponto de achar que essas coisas estão lá fora apenas. Dia desses me pediram para pregar, fazer uma palestra em Sorocaba, lá perto de Tatuí, sobre cinema, o velho assunto do cinema. E estudando o tema, eu não queria muito falar não, porque tem coisas que eu nem gosto de falar. Aliás, essa tarde eu vou falar de um monte de coisa que eu não gosto de falar. Estou matando a palestra já, né? Mas sim, eu não gosto muito não. Eu prefiro falar do poder de Deus, do amor de Deus, pregar sobre Jesus, né? Mas eu sei que tem males necessários. Aí em Sorocaba eu preguei, eu falei um pouquinho sobre cinema, mas 1/3 apenas da palestra. 2/3 eu dediquei a séries e filmes. Porque o cinema já não é mais tanto problema não, viu? Eu percebi isso aí. Os nossos jovens, e não só os jovens, claro, têm visto coisas em casa, no seu quarto, no seu celular, que são muito piores até do que certas coisas que no passado a gente condenava por terem ido ao cinema, né? Então realmente estamos vivendo um tempo difícil, complicado, em que os males estão dentro, como cavalos de Troia, minando a nossa espiritualidade, destruindo o exército de Deus, quando ele está na iminência de entrar onde? Como a Débora falou? Em Canaã. Canaã. Então eu dei o título para essa palestra, Quando as Pedras Gritam. Sabe por quê? O mundo ensinando o que deveríamos saber. Tem gente que parece que só se convence de que Ellen White era uma profetisa quando ouve o cara de Harvard falar. Já viu? Opa! Harvard agora percebeu que é melhor comer 3 vezes por dia e não 5, 6. Puxa, demoraram. Olha, uma pesquisa de Harvard agora mostrou que o mais importante na vida é amar as pessoas, é se dedicar ao próximo. Puxa vida, parabéns, palmas para eles. A gente já sabia há 1 século e meio dessas coisas. E aí eu percebi o seguinte, quer saber? Eu vou lá ver o que as pedras estão falando então. Já que muita gente entre nós não aceita às vezes o que a Bíblia diz e o que o Espírito de Profecia revela, quem sabe, ouvindo as pedras, alguns se convençam. E eu escolhi então 5 temas, ou 6 temas, uma amostragem, né? Tem muita coisa, muito mais problemas por aí, mas eu escolhi 6 grandes pedras, 6 grandes lajes, né? Que estão gritando atualmente e mostrando para nós que realmente a Bíblia tinha razão, realmente a revelação de Deus é o melhor caminho a gente seguir. Não esperar que outros venham nos ensinar aquilo que a gente já devia saber. E quero começar lendo com vocês Mateus capítulo 2. Abra sua Bíblia ali, Mateus capítulo 2. Quero também estender um abraço aos amigos, irmãos que nos acompanham pela internet. É uma bênção, um privilégio também ter você aí conosco. Onde quer que você esteja, que as bênçãos de Deus também o alcancem neste momento, como eu creio também que estão nos alcançando aqui. Mateus capítulo 2, versos 1 a 6. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém.
Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, eles citam aqui Miqueias, né? E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. O que me chama a atenção aqui nesse relato é que pagãos, astrólogos, místicos, mas também pessoas de mente aberta, que estudavam tudo que lhes caía à mão, como as escrituras judaicas, perceberam uma coisa que Jerusalém não estava percebendo, que Israel não estava percebendo. Pagãos, astrólogos, magos, perceberam que ali, naquele momento, nascia o Rei do Universo, em forma humana. O Messias aguardado estava chegando. E eles perceberam o sinal do céu, anunciado na profecia. Tinham lido Miqueias, certamente Isaías, e quem sabe até Daniel, e entenderam. Enquanto o povo de Deus, daquele tempo, como talvez o nosso hoje, não deu valor ao tesouro. Ficaram alarmados, quando deveriam ter ficado felizes, vibrando de alegria. O Messias aguardado da profecia chegou. Eles não deram valor para aquele tesouro. Os donos do presente não deram valor ao presente. Isso é muito triste. Você é inteligente e talvez tenha entendido já o meu recado. Nós temos um tesouro nas mãos, nas estantes de casa, no nosso lar, passando na TV, Novo Tempo, em nossa literatura. Nós temos abundância de alimento que sacia. E talvez estejamos nos comportando como Herodes em Jerusalém. Como assim? O que é isso? Que história é essa? Que tesouro é esse? Será que vamos permitir que bom para eles também, lógico, né? Mas que aqueles que não conhecem o presente deem mais valor a ele? Você já viu como as pessoas ficam surpresas quando descobrem, por exemplo, que Deus usou uma jovem de 17 anos, lá no século XIX, para revelar coisas espantosas que hoje a ciência está descobrindo como verdadeiras? E talvez a gente esteja acostumado já com isso e não dê valor, né, a esse tipo de tesouro. O primeiro item da minha agenda desta tarde tem que ver com o retorno à palavra de Deus. Eu gostei da expressão que a Débora usou ali, né? Tem eventos que estão cancelando o amor à palavra, quando deveriam estar trazendo de volta as pessoas à palavra de Deus. E eu descobri um fenômeno que me chamou a atenção. Jovens evangélicos pentecostais norte-americanos estão vivendo um reavivamento calvinista. Eu pensei, mas como assim, né? Calvinista, uma igreja mais tradicional, bíblica, né? Os presbiterianos e outros dessa linha calvinista, e jovens pentecostais estão migrando para lá. O que eles estão buscando? Olha que interessante. Parte da atração do calvinismo é certamente porque ele representa uma alternativa completa à teologia superficial e feita para agradar o consumidor que predomina em muitas igrejas. De onde eu tirei isso? New York Times. Essa notícia saiu no New York Times, um jornal secular, que percebeu, jornalistas lá perceberam esse fenômeno. Jovens reavivados, pentecostais, migrando para a igreja tradicional, calvinista. A doutrina é descartada como irrelevante nesses movimentos pentecostalistas avivados. A Bíblia é utilizada apenas como manual de autoajuda, e a adoração é substituída por várias formas de entretenimento, liberais ou conservadores. Você percebe alguma coisa assim por aqui? Isso é um fenômeno americano. Será que a gente não aprende com aqueles que já trilharam esse caminho e não deu certo? Jovens, vou repetir para deixar bem claro, avivados, querendo Bíblia, cansaram de religião de consumo, cansaram de emocionalismo vazio e sermões de autoajuda. Nós queremos Bíblia, queremos profecia. E talvez nós, na ilusão de que eles precisam de festa e de emocionalismo, estejamos deixando de ser adventistas, de ser bíblicos. Líderes queridos,
Nossos jovens precisam de entretenimento sadio? Sim, nós também precisávamos e ainda precisamos. O que Ellen White chama de recreação. Mas eles não precisam de um culto festivo, que usa a Bíblia apenas como um livro de autoajuda, como diz o New York Times. Eles precisam de Bíblia, a palavra de Deus. Como apresentar ela de forma interessante? Aí é o teu desafio. Deixo com você isso aí. Deus te deu o cargo e a criatividade. E te dá o Espírito Santo. Como tornar atrativa a velha história. Mas não deixe de contar a velha história, pelo amor de Deus. Não caiamos no mesmo erro, né? De sair daquilo que nós temos de mais importante, mais precioso, para buscar novidades que não alimentam, que não salvam. Ellen White escreveu sobre isso. Deus nos chama a um reavivamento e a uma reforma. As palavras da Bíblia, e da Bíblia somente, deveriam ser ouvidas do púlpito, mas a Bíblia tem sido despida de seu poder, e o resultado é a ausência de vigor espiritual. Em muitos sermões de hoje, não existe aquela manifestação divina que desperta a consciência e traz vida à alma. Os ouvintes não podem dizer, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles não podem dizer isso. Muitos estão clamando pelo Deus vivo, ansiando pela presença divina. Permitam que a palavra de Deus fale ao coração deles. Deixem que os que têm ouvido apenas tradições, teorias e ensinos humanos ouçam a voz daquele que pode renová-los para a vida eterna. Mais sermões bíblicos, expositivos, dá trabalho preparar esses sermões? Dá, mas é uma bênção. Mais sermões bíblicos e menos palestras de autoajuda emocionalistas. Concorda comigo? É disso que a gente precisa, de alimento sólido, de pasto verdejante, que tem sustância, e não dessas coisas que o mundo está percebendo que já não servem para mais nada. As pedras estão gritando. Reforma de saúde. Lá vem ele falar bom, eu sou da vida de saúde. E eu entendo que para entender essa mensagem, temos que ter a mente aberta, clarificada por saúde física. Débora falou de lóbulo pré-frontal. Sim, é a antena de conexão com o céu. Se ela estiver suja, turbada por coisas que a gente faz ou ingere, a conexão vai ser atrapalhada. Conselho sobre regime alimentar, página 69, diz: em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão ao corpo. Não é a mensagem em si, mas ela abre cada porta, porque a mão abre portas. Ela tem um poder tremendo, né? E nós temos que usar esse poder. As pedras gritam também nesse aspecto. Eu tenho percebido isso em algumas ocasiões. Por exemplo, descobri um tempo atrás que tem satanistas se tornando vegetarianos. Mais do que isso, veganos. Nós não pregamos o veganismo, né? Não tenho tempo de explicar isso agora, mas nossa bandeira é vegetarianismo, né? O veganismo é uma filosofia diferente. Mas eles estão buscando esse caminho. E aí eu fui ler a matéria, a reportagem, a repórter perguntou assim para o satanista: escuta, mas vocês fazem sacrifício de animais e tal, que história é essa de se tornar vegano e defender os animais? Aí o cara falou assim, o satanista: olha, o sacrifício a gente faz como uma espécie de mediação, de intermediário entre nós e o nosso líder, Satã. Se nos tornarmos vegetarianos e saudáveis, a nossa mente se torna clara e o nosso acesso, o nosso contato com Satanás passa a ser direto. Eu fiquei, minha nossa. É a nossa mensagem. Você não pratica exercício físico e se alimenta bem e usa os 8 remédios para ser mais bonito? Isso é uma consequência natural. Nós já somos bonitos. A gente não faz isso para ser mais bonito ou para viver mais no mundo de pecado. Eu não tenho nem vontade de viver 200 anos aqui. Já estou cansado com 45 anos de viver nesse mundo. A gente faz isso para ter uma mente mais clara e uma comunhão mais íntima com Deus e para ter mais disposição para o serviço de Deus. Não é verdade? Se eu tivesse tempo aqui, eu ia dar um testemunho de como eu passei a fazer exercício físico, coisa que eu nunca fiz. Eu era sedentário de carteirinha, não gostava de suar, mas eu pensava, meu filho tinha nascido, eu tinha ali um pouco menos de 40 anos. Eu pensava, daqui a 10 anos, meu filho vai ter 10 anos, e eu vou ter 50 e não sei, eu vou estar acabado.
Como é que eu vou brincar com ele? Como é que eu vou brincar de basquete com ele na garagem? Para ele falar, mãe, deixa. São momentos que ficam na memória. Deus usou isso e muitas coisas mais para que eu tomasse vergonha na minha cara e no meu corpo e passasse a fazer exercício físico. Pergunta se eu não estou bem hoje. Se quiser eu fico pregando aqui até meia-noite. Não vai doer as costas, não vão doer as costas, não vai doer as pernas, né? Porque a gente faz isso para servir a família, para ter saúde, para servir a família como pais, como homens de Deus, que Deus colocou sobre nós essa responsabilidade de defender nossa família, e tem que ter força para isso, vigor para isso. Pastor, usar a expressão do seu campo lá, tem que ser macho para isso. Tem que ser macho. Eu sou também do Sul, né? Então a gente tem que ser macho para Deus, né? E tem que ter força para isso, saúde para isso, e também para ter a mente clara para ouvir a voz de Deus. Satanistas estão fazendo isso. Outro exemplo interessante, o DJ KLJ, eu nem conhecia, dos Racionais MCs. Olha só, agora para a comportagem, que coisa interessante que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deu certo. Na revista Rolling Stone de rock, né? Olha o que esse camarada falou ali, esse testemunho, essa pedra gritando. Um dia, chegou um cara vendendo livros na porta da minha casa. Quem será que era, pastor Marcelo? Só pode ser um comportor, né? Estava vendendo um livro chamado Vida Natural. Agora eu tenho certeza que é comportor. Vida Natural, lá da Casa Explicadora. Imagina o cara bateu a minha casa para vender livros sobre alimentação vegetariana. Para mim, foi um anjo enviado por Deus, né? Um anjo enviado, né? O vendedor na porta, no portão, me falou que não se tratava de uma parada só teórica. O livro conta também um lance espiritual. E eu sou muito ligado nessas coisas. Comecei a ler e chapei. Achei muito legal isso aí. Muito legal. Um DJ chapou com a nossa mensagem. E a gente não chapa. E a gente despreza. Você tem que chapar também, irmão, com essas coisas, com essa mensagem de Deus, né? Eu fiquei tão feliz e tão triste também. Tão triste. Porque às vezes a gente vende, a gente dá, a gente prega e não faz, não vive. As pedras estão clamando a reforma de saúde, que é nossa. Nós temos aí 8 remédios, né, que Deus nos deu de graça, para colocar em prática e ter uma vida mais saudável, uma vida plena, abundante, como Jesus ensinou, né? Em 2005, a revista National Geographic fez uma pesquisa para identificar quais eram as populações mais longevas do mundo. Que interessante. 3. Japoneses de Okinawa, italianos da Sardenha, que usam lá a dieta mediterrânea, né? E os adventistas de Loma Linda. Uma mulher lá com 100 anos renovando a carta de motorista, né? Impressionante. Aí na época, a Ana Paula Padrão, que era repórter do SBT Realidade, eu acho, ela foi até Loma Linda para pesquisar que fenômeno era esse. Por que os adventistas vivem tanto mais lá? E quando ela voltou, eu entrevistei para a revista Adventista. E entre as perguntas que eu fiz, eu perguntei assim, Ana Paula, o que mais te impressionou lá entre os adventistas de Loma Linda, na Califórnia? Ela disse assim, 2 coisas. Primeira, eles se amam fraternalmente. Eles convivem bem uns com os outros, são bons vizinhos. E segunda, são vegetarianos. Achei interessante. E mais uma vez eu fiquei feliz e triste. Feliz porque ela descobriu isso. Triste porque ela teve que ir aos Estados Unidos para ver isso. Sendo que no Brasil nós temos a maior população, é assim ainda, pastor? Maior população adventista do mundo. Ela deveria olhar em volta e ver isso aqui. Mas eu acho que a gente está ainda um pouco aquém dessa realidade. Pedras, aí nesse caso nem é pedra, né? São nossos irmãos lá de Loma Linda, testemunhando por meio da vida deles. Agora, que poder não teríamos aqui no Brasil se todos nós nos conscientizássemos, né, desse tesouro que nós temos em mãos e vivêssemos isso. Nós íamos brilhar para o mundo. As pessoas nos procurariam para saber o que está acontecendo entre vocês. Por que vocês são assim diferentes? Não porque forçamos uma diferença, mas porque ela transparece.
Por que vocês são mais felizes? Por que a família de vocês é diferente? Por que vocês são mais saudáveis? Senta aqui, chega mais perto, vamos conversar. E você teria o que dizer para essas pessoas, né? Rapidamente, né? Eu gostava muito de churrasco. Não sou gaúcho, mas nasci perto da fronteira, pastor. Sou catarinense, lá de Criciúma. Gostava de churrasco. E não gostava de correr, de andar. Já falei para vocês isso. Eu vou resumir, porque a história é um pouquinho longa, mas Deus operou um milagre na minha vida. Hoje eu gosto de glúten. Há 20 anos já, na verdade. Meus filhos, graças a Deus, nunca precisaram comer coisas que tiveram mãe. A minha filosofia é essa hoje, né? O que você não come? Não como nada, teve mãe. E Deus operou um milagre em fazer de mim uma pessoa que gosta hoje de exercício físico, coisa que eu abominava. E por que eu conto isso? Para me glorificar, para me exaltar? Não, eu quero contar isso para vocês, porque eu quero dizer o seguinte: se Deus fez esse milagre em minha vida, Ele pode fazer na sua também. É só você querer. É só você pedir a Deus: Senhor, não faça nada por fanatismo, nada por assim, impulso ou porque eu estou falando. Não, conversa com Deus. Pede para Ele: Senhor, me ajuda a colocar em prática os 8 remédios, porque não é só comida e nem exercício, tem mais, né? É um pacote, é uma sabedoria fantástica ali. Pede para Deus: Senhor, me ajuda a fazer isso com equilíbrio, com sabedoria. E começa, faça por você, não fica pegando no pé dos outros, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma. Faça por você, por sua família. E eu tenho certeza, porque eu estou falando do que eu vivo, do que eu experimentei na minha vida, vale a pena. Não permita que as pedras clamem, clame você, fale você. 3 João 2, que texto lindo, né? Amado, oro para que você tenha saúde, boa saúde, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Deus quer que tenhamos saúde integral, não só física, mas também espiritual. Não só espiritual, mas também física. Outro texto bonito, Provérbios 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as, as minhas palavras, dentro do teu coração, porque são vida para os que a encontram, e saúde para todo o seu corpo. Está tudo aqui, irmãos. É só a gente dar ouvidos, né? Terceiro ponto, complicado, né? Mas eu vou falar. Falo ou não? Eu falo com amor, irmãos, que eu amo essa igreja. Eu amo tudo que essa igreja faz. Eu amo as instituições dessa igreja. Mas a gente tem que falar algumas coisas, às vezes, que dói um pouquinho, né? E que nos fazem refletir. Esse assunto aqui não tem que ver só, lógico, com a igreja, né? Tem que ver também com aquilo que a gente consome, aquilo que a gente busca, né? Deixa eu contar um pouquinho da minha experiência também. Quando eu me converti, nos anos 90, eu era fã de uma banda aqui de Brasília. Qual? Legião, vocês conhecem? Legião Urbana. Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, U2. Eu gostava dessas coisas aí. Foi difícil abandonar isso, confesso. Tanto quanto foi difícil deixar o cinema também. Foram minhas lutas de jovem. Mas Deus me ajudou. E um dia eu estava voltando das minhas aulas, já era batizado, mas acho que não me ensinaram direitinho sobre esse assunto de música. Eu ainda ouvia FM do mundo aí, né, e tal. Um dia eu voltava de uma prova difícil na faculdade, eu queria mais chegar em casa, na minha república, lá deitar na cama e relaxar. E meu conceito de relaxar era ligar o rádio e deitar. E naquela tarde eu liguei o rádio, numa FM qualquer aí, e comecei a ouvir aquilo. E sabem, Deus, eu tenho certeza que foi a voz de Deus, Ele falou assim para mim: presta atenção. Olha o que a Débora falou sobre os adolescentes, né? É você não agir assim, não pode, isso não é do diabo e tal. Deus não fez assim comigo. Jovenzinho lá, Ele falou assim: ouve, presta atenção nisso aí. Presta atenção nessa letra dessa música. No que esse locutor está falando. Você acha que combina isso com um cristão? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E de repente o Espírito Santo me falando: presta atenção. Olha ali. Nossa, não combina não. Não combina, porque a Bíblia fala de pureza, de santidade, de ter mente pura. E aquelas músicas não eram nem um pouco puras. Pouco tempo depois, olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Ele vai nos convencendo mansamente, misericordiosamente. Pouco tempo depois, eu me deparei com esse texto numa reunião de pequeno grupo, estudando Mensagem aos Jovens. Que livro fantástico. Ellen White conta que ela viu isso aqui: anjos estão observando uma casa distante.
jovens se reúnem ali, a som de música vocal e instrumental. Cristãos estão reunidos ali, mas o que eles ouvem? Uma canção, uma música leviana, própria para o salão de dança, daquelas que eu ouvia. Veja, os puros anjos recolhem a luz para si, e as trevas envolvem os que estão naquela casa. Os anjos se afastam da cena, estão tristes. Isso mexeu comigo. E eu entendi, não posso mais ouvir essas músicas. Se deixam os anjos de Deus tristes, eu não quero entristecê-los. Eu não quero estar à mercê de outros anjos que se aproximam quando os de Deus, por nossa escolha, se afastam. E aí eu decidi destruir minhas fitas cassete. Lembra daquilo? Fita cassete? CD era muito caro na época, eu não tinha dinheiro. Eu destruí minhas fitas cassete e disse a Deus, eu não quero mais ouvir essas coisas. Eu que era fã de Legião Urbana, passei a ser fã de Arautos do Rei. Passei a ser fã das músicas da igreja. E isso fez um bem para a minha vida tremendo, né? Agora, eu recomendo a vocês esse livro da Casa Publicadora Brasileira, Novo Ritmo, que conta o testemunho de um rapaz, Ivor Myers, que era cantor, músico de uma banda famosa de hip hop lá nos Estados Unidos. E nesse livro ele conta a experiência de conversão e como Deus lhe mostrou que o tipo de música que hoje é a mais preferida, talvez, altamente ritmada e essas coisas, não são as músicas mais convenientes para um cristão. Alguém lá de fora dizendo para quem está dentro que é preciso tomar cuidado com esse tipo de música. Leia esse livro, dê para o seu filho e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, um voto tomado pela divisão sul-americana em 2005 dizia assim: deve haver um cuidado especial para não utilizar músicas que apenas agradem os sentidos, tenham ligação com o carismatismo ou tenham predominância de ritmo. Se a igreja, estudando o assunto, entendeu que é melhor assim, é melhor assim. Eu creio nisso. Eu creio que Deus dirige a sua igreja. Então esse voto foi tomado em 2005, faz tempo já. É só a gente seguir, né? Outra coisa. Ellen White, no livro Música, que eu também recomendo a vocês. Música, sua influência na vida do cristão. Página 26 diz: o bom cântico é como a música dos pássaros, suave e melodioso. Qual é o bom cântico? Suave e melodioso. Cantarei com o espírito, diz Paulo, mas também cantarei com a mente, ou seja, a emoção é genuína, nós somos seres emocionais, mas a razão deve preponderar, deve dirigir as emoções, porque ele diz, eu vou cantar com as minhas emoções, com o espírito, mas também vou cantar com a minha mente. Então sempre a sua mente, a sua razão deve estar no domínio da situação. Nunca permitir que o sentimento se sobreponha e aí você perde o controle. Mas o hiperestímulo tem sido investigado por pessoas que não são nem adventistas, né? A hiperestimulação, que é justamente dificultar o pensamento racional e, inclusive, viciar. Quer ver? Lá no Adventista, página 407. Satanás sabe que órgãos excitar, ou hiperestimular, para animar, monopolizar e atrair a mente de modo que Cristo não seja desejado. Programas, eu volto àquilo que a Débora mencionou aqui, programas, músicas, situações que hiperestimulam nossos sentimentos, acabam trazendo problemas para nós. Os desejos espirituais do coração ficam por esperar. Outro texto. Se trabalharmos para criar excitação ou hiperestímulo, né, teremos tudo que queremos, e mais do que possivelmente podemos saber como manejar. Olha o perigo. É como uma bomba atômica, você libera energia, não tem mais como segurar. Se nós como igreja, ficarmos criando hiperestímulo, excitação emocional, nós vamos conseguir o que estamos querendo, mas a gente não vai conseguir mais controlar esse negócio. Vai fugir do controle. Devemos não considerar nossa obra criar excitação. Unicamente o Espírito de Deus pode criar um entusiasmo são. Olha que lindo, irmãos. Deus não quer que a gente se prive de emoções sadias, não é isso, de ter um culto alegre, de ter um louvor alegre, mas é o Espírito Santo que deve guiar esse processo, para que as coisas não fujam do controle. Deu para entender? E como é que isso acontece? Assim como tem que acontecer com o pregador, por exemplo, os músicos têm que ser consagrados a Deus.
Os que cantam, os que tocam, têm que ser consagrados a Deus e saber muito bem o que estão fazendo. Assim como o pregador se prepara para apresentar uma palestra e um sermão, os nossos músicos têm que se preparar para fazer o que fazem também. Não seguir as tendências, porque elas são perigosas, né? Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto quanto a oração. Viu só? Na igreja, louvar é elogiar Deus, exaltar Deus, porque se exaltar só o ser humano, a gente já sabe que a gente não presta, que a gente não serve, né? Não temos como nos salvar. Então vamos exaltar aquele que pode nos salvar, que nos salva efetivamente, para que a gente saia daqui feliz, porque nós exaltamos as virtudes do Deus que nos salva. Louvor é isso. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Que o louvor a Deus seja entoado em tons claros e suaves, sem estridências que ofendam o ouvido. E mais uma, a música, quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas, quando mal usada, uma terrível maldição. Pedras clamando. É preciso ouvir as pedras? Às vezes é, né? A mente e o cérebro, segredos dos sentidos, publicado na revista Scientific American, edição especial número 12, página 53, uma revista de ciência científica. Norman Weinberger diz que o ritmo repetitivo sincopado e marcado aumenta os níveis de neurotransmissores como a noradrenalina, serotonina e a dopamina, e de adrenalina também, no sistema nervoso central, gerando prazer. A música com esse tipo de ritmo ativa alguns dos mesmos sistemas de recompensa estimulados por comida, sexo e drogas. Música vicia. Esse tipo de música vicia, em que o ritmo, né, é o elemento mais acentuado. Por isso que é tão difícil para a gente que gostava de música desse tipo, de rock e derivados e assemelhados, deixar disso. Porque a dopamina é uma droga natural que Deus nos deu, só que se você colocar coisas indevidas para produzir dopamina, você vicia naquelas coisas. No sexo é a mesma coisa, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse tema também. Se a gente coloca atenção e nossos hábitos em coisas que são ruins, a gente vicia nessas coisas. Mas se a gente colocar em coisas saudáveis, que Deus aprova, a gente vicia nessas coisas. É simples assim. O livre-arbítrio está em escolher aquilo que vai nos dar prazer. A escravidão está naquilo que nos dá prazer. A dopamina, ela escraviza, para o bem ou para o mal. E esse tipo de música, claro que é para o mal, né? Esse aí é um pastor da Assembleia de Deus. Olha o que ele escreveu. Pentecostal. Muitos cristãos do nosso tempo têm usado o adjetivo gospel para santificar atitudes, posturas, comportamentos, condutas e eventos que outrora, antes, estavam relacionados a pessoas que não conhecem o Evangelho. Parte-se da premissa de que o crente tem liberdade para fazer o que quiser, se divertir do jeito que bem entender, mesmo que imite o mundo, e ninguém tem nada a ver com isso. Os líderes e membros das igrejas gospelizadas se conformaram com o mundo. Seus cantores se inspiram em astros mundanos, como declarou há algum tempo o integrante de uma famosa banda gospel. A gente ouve Bob Marley, mas só para se informar. A tônica das mensagens evangelísticas pregadas nessas igrejas é: venha como está e fique como quiser. Ciro Sanches Zibordi, pastor da Assembleia de Deus. Você sabia que Deus não aceita você como você é? Heresia, não. Deus recebe você como você está, para transformar você no que Ele quer, porque é o melhor para você. Agora, aceitar você como você é, para manter você do jeito que você é, você vai ser triste, mais triste do que no mundo. Um pé lá, um pé cá, né? Então Deus não aceita, Deus não pode aceitar o pecado, mas Ele recebe o pecador para transformá-lo num filho de Deus. É isso, simples assim. Sara Shiva. Eu gosto dessa moça. Ela fala umas coisas interessantes. Ela é pastora, não sei se é pentecostal, não sei nem qual é a igreja dela. Ela é filha de Pepeu Gomes e Baby Consuelo, 2 cantores famosíssimos no Brasil, né?
Pensa o que Deus fez na vida dessa moça, né? Ela também era cantora, ela conta isso, ela tinha uma vida totalmente desregrada, mundana. E ela teve um encontro com Deus. Ore por ela. Teve um encontro com Deus. E nessa entrevista ela fala alguma coisa sobre música. Ela entende do assunto, convenhamos. Durante 5 ou 6 anos eu trabalhei no mundo, no secular, na música do mundo, e ao mesmo tempo eu era cristã. E era insuportável aquilo ali. Eu comecei a ver que a música não foi criada para dar prazer ao ser humano, que a música ela vem ou do céu ou do inferno. Não tem como negociar a adoração. Ou a sua boca canta um louvor a Deus, ou vai cantar um hino do inferno. Muitos não entendem, falam, ah, não, mas é só música, é só música. Eu falo, não, você é um templo. Dentro de você, na sua mente, tem um playlist. E se você tem músicas que ficam tocando e que não celebram a Deus, dentro de você tem um altar. E dentro de você estão tocando músicas que não invocam o Senhor. E é por esse motivo que muitos crentes não rompem, não mudam de vida, porque não removem a adoração contrária. E Deus tem me levado a pregar isso em muitas nações, a falar sobre santificação, sobre a importância de você ser alguém que vive para Deus, que entende que você é o templo do Espírito Santo e não permitir a adoração contrária dentro de si. Queridos, a cultura verdadeira está no céu, ela é eterna. Nós não podemos negociar esse assunto, não dá para relativizar a adoração. Amém. Que pedrada, né? Não é verdade? Que pedrada na gente. Não dá para relativizar a adoração. A cultura verdadeira vem do céu. Não vamos beber da cultura que nos rodeia, ou dos elementos ruins, antibíblicos da cultura que nos rodeia. Outro testemunho interessante, eu encontrei desse rapaz, Nando Moura. Com 7 anos começou a estudar música. Guitarrista, roqueiro. E tem um canal na internet. E nesse vídeo ele fala, estudou música na Universidade de Roterdã, na Holanda. Entende do que fala, né? Ok. Nesse vídeo ele fala alguma coisa sobre música. Eu quero que você atente para as palavras dele e depois para a música que ele escolheu para dizer, essa toca o coração, essa é de Deus. Eu nunca tive coragem de compor uma música gospel, porque nunca me achei digno de fazer esse tipo de coisa. E as músicas, né, gospel de hoje em dia são uma vergonha. São uma vergonha. Uma música realmente feita para Deus, quando ela é composta para Deus, quando você fecha os olhos e descansa e ouve essa música, você sente aquele que te fortalece, a presença de Cristo, de Jesus ao seu lado. Então, uma música gospel de verdade faz com que você esteja perto de Cristo. E é uma vergonha isso que eles estão fazendo hoje em dia com as músicas, né? Transformando em um show business sem parar. Porque eu tenho certeza que ao término, né, deste vídeo aqui, daquilo que você vai ouvir agora, você vai se sentir renovado. Feche os olhos, preste muita atenção e abra o seu coração. Ao término deste vídeo aqui, você vai ser uma nova pessoa. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar. Eu tive vontade de chorar. E estou tendo de novo. Quando eu assisti esse vídeo. Até porque essa música é do meu tempo de conversão. Então ela mexe comigo. Né? É do seu também, né, pastor? Mesmo tempo. Mas não só por isso, talvez você possa pensar, mas ele tem uma ligação emocional com essa música, então, não. O que me chamou a atenção foi que mesmo pessoas lá de fora, que a gente chama assim de fora, né? Elas percebem o tipo de música que toca o coração e aproxima de Deus. E a gente tem permitido, às vezes, que certas influências que gente como ele denunciam, entrem em nossos arraiais e nos afastem de Deus. Eu disse que ia ser duro falar algumas coisas. E não está sendo fácil. Mas tenho que falar. É o tipo de música que toca o coração. É o tipo de música que aproxima de Deus.
porque ela tem uma estrutura, ela tem uma forma de ser feita, né? E não imita padrões que distanciam as pessoas de Deus. Não é para ler isso aqui, mas eu descobri algumas citações terríveis, sabe onde? Na Bíblia Satânica. Bíblia Satânica, escrita por Anton LaVey, em 1969. Esse cara fundou a Igreja Satânica, só para você ter uma ideia. Ele escreveu: muitas igrejas, com algumas das maiores congregações, têm a mais sensual e animada música, também satanicamente inspirada. Afinal de contas, o diabo sempre teve as melhores melodias. Isso me deixa arrepiado, porque o diabo sabe, ele era um músico, né? Sabe muito bem como afastar de Deus dentro da igreja de Deus, né? Uma vitrine do cristão. Por que coloquei uma vitrine? Porque você tem muitas vitrines, tá? As suas palavras no trânsito ou no campo de futebol são uma vitrine sua. Não é verdade? O que mais que são vitrines nossas? A forma como você se relaciona em família, como você trata a sua esposa, seus filhos, todo mundo observa. Isso são vitrines. Mas a roupa também é, não é? Sim ou não? Eu aprendi assim quando vim para a igreja. Olha, teve um ancião tão sábio que agiu comigo assim. Quando eu me converti, e não estou dizendo que isso está errado ou que isso seja pecado, mas eu costumava ir à igreja de calça de moletom e tênis. Era meu tipo de roupa, eu não usava gravata, não usava paletó, né? Eu ia para a igreja assim, e que bom, me aceitaram assim, ou me receberam assim, né? Para não me contradizer, me receberam assim. E um dia um ancião falou assim para mim: Michelson, eu queria te convidar para ir à plataforma sábado que vem, mas dá uma olhadinha lá, a gente vai com uma roupa assim mais social, né? É tipo quando você vai num fórum, sabe? Você não pode ir de bermuda, né? Quando vai no fórum, você vai comparecer diante de homens. E aconteceu comigo isso. Eu era estudante de jornalismo, fui fazer uma reportagem no fórum, lá em Florianópolis. Fui de bermudão, chinelo, estudante universitário. Cheguei lá, o guarda, não pode entrar aqui. Mas por quê? Assim não. Ah, que interessante. Não pode entrar aqui que só tem gente humana, só ser humano. Isso começou a fazer a minha ficha cair. E quando aquele ancião sábio falou assim: você não pode vir, quem sabe, de calça social, né? Se precisar, a gente empresta uma gravatinha para você e tal. Caiu a ficha. Puxa, pode deixar que eu vou vir sim. Sábado seguinte, estava lá com a minha gravata, meu paletó, né? E nunca mais deixei de usar roupa assim, passei a gostar, né? Não estou dizendo que é só assim, tá? Por favor, me entendam. Foi a minha experiência. Não vai agora forçar teu jovem lá, tirar o jeans dele, né? Não é isso aí, não. Não é isso. Você entendeu, né? Mas moletom também e tênis, faça favor, né? Não estava legal esse negócio. E eu mudei. E graças a um ancião, que nem vocês, assim, bem sábio, bem amoroso, falou com jeito comigo. Puxa, faz sentido. Então eu vou falar desse assunto aqui, posso? Não vou me bater depois na saída? Pastor Charles é bem grandão, ele me defende, né? Vamos lá. The Telegraph, um jornal importante, reportagem interessante, dizendo assim que os homens realmente veem mulheres seminuas como objetos, dizem os cientistas. Eles perceberam, né, por meio de, acho que ressonância ou tomografia, não sei, que quando um homem observa uma mulher que não é aquela com quem ele tem relação afetiva, seminua, a área que é ativada em seu cérebro é a mesma que quando ele pensa num martelo ou num carro. Percebeu? Ou seja, ele a vê como um objeto, coisa que não acontece quando ela está bem vestida, distintamente vestida. Começa por aqui, Pedras Clamando, né? Revista Você S.A., uma revista que não tem nada a ver com religião, uma revista corporativa, para empresários. Nessa edição achei interessante essa matéria, porque fala sobre o visual é importante. E aí mostra nessa matéria, assim, situações em que você deve evitar no ambiente de trabalho ou numa entrevista de emprego. Isso é uma matéria antiga, claro que a roupa vai mudando, isso é dinâmico, né? Mas os princípios estão lá, quer ver? O que é errado no trabalho ou numa entrevista de emprego? Decote baixo, calça justa, maquiagem muito forte. Aí diz, o ideal é a do outro lado, uma roupa mais não sedutora, uma roupa, que outras qualidades tem ali? Você vê, todo legalzinho, né? Coberto.
Discreta, essa é a palavra que eu estava caçando, né? Discreta, discrição. Lá fora. A pedra clamando também? Baita pedra, né? Clamando. Bom, eu não quero dar a impressão de que eu estou pregando isso também, por favor, né? Então a questão é assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Faça aí uma média desse negócio e siga a sua vida feliz. Eu li uma reportagem também, numa revista secular, em que uma repórter ficou espantada ao descobrir que países muçulmanos estão importando lingerie do Brasil. Aí a repórter, como você, que fez uma cara de espanto agora, quis saber por quê. Mas lá nos países muçulmanos, as mulheres costumam se cobrir, né, bem e tal, comprando lingerie do Brasil, ainda que o Brasil é um país meio famoso, assim, de ser um pouquinho mais, né, ousado, comprando daqui. Aí ela foi investigar, como faz um bom jornalista, e foi perguntar para as mulheres muçulmanas: escuta, por que vocês compram lingerie se vocês se escondem, se vocês se tapam? Tremenda resposta sábia daquela mulher, daquelas muçulmanas, quando disseram assim: olha, é simples, a gente se cobre para outros homens, mas em casa é diferente. Entendeu? A lingerie é para o nosso marido, e os outros não tem nada a ver com isso. Pensei, nossa, a gente tem muito que aprender de outras culturas, né? Não estou defendendo a burca, pelo amor, né? Mas eu estou defendendo essa resposta sábia. Isso sim, assina embaixo. Você está só falando de mulheres? Não, também tem homem aí que começa a usar calça justinha, né, camisa desabotoada. Está errado também. Só que a gente sabe que os homens são mais... O apelo é mais visual, então, geralmente o foco nesse assunto tem mais que ver com aquilo que as mulheres vestem. Mas também tem muito homem aí fora de foco, né? Apelando. Pedras, Jaqueline Blender, terapeuta sexual, na revista Veja, disse: muitas mulheres desconhecem o fato de que, diferentemente delas, que precisam de um estímulo sensorial para despertar o desejo, o estímulo do homem é visual. Não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu o puritano cristão crente que está dizendo isso. Uma terapeuta sexual, aspas, do mundo, está dizendo isso. Os homens sofrem mais apelos visuais. Outra citação, revista Veja, mais uma vez: o efeito causado pelas curvas das mulheres no cérebro dos homens é similar ao causado pelo consumo de álcool e drogas. De acordo com o estudo, olhar uma mulher de formas exuberantes ativa uma área associada ao sentimento de recompensa, mesmo local atingido quando é submetido à ação de substâncias químicas. Bom, de novo a dopamina está ali, viciando. Se a mulher casada fizer isso com seu marido, ele vai viciar em quem? Nela. Nós somos criados para apreciar a beleza feminina, nós os homens. Deus fez assim. Mas não todas. Aí confunde, aí complica, né? Então, é uma situação que as irmãs podem ajudar os irmãos e os irmãos as irmãs, né? Uma citação de Ellen White, mas antes eu quero colocar coloquei uma foto aqui para ilustrar a situação, que é como o diabo vai nos aculturando com o tempo. Calça legging, eu acho que há uns 50 anos era um absurdo, né? 40, talvez 30 mesmo. Mas aí veio, sorrateiramente. Mas as mulheres usavam uma camisona bem grande, assim, né? Uma camisa comprida, né? Mais para fazer exercício, limpar a casa, sei lá. Um discurso meio machista aqui, né? Me entendam, por favor, não me batam. Aí a camiseta foi subindo. Foi subindo. E a legging ficou no mesmo lugar. Hoje é normal. Só que, levando em conta que os homens que são tentados pelo visual e não as mulheres, essa roupa aqui está tudo errado. Era para trocar, inverter. Seria meio ridículo, mas porque a gente já acostumou com a coisa. E Ellen White escreveu assim, foi-me mostrado que o povo de Deus não deve imitar as modas do mundo. Alguns têm feito isso e estão rapidamente perdendo o seu caráter santo, peculiar, que deveria distingui-los como povo de Deus. Foi-me mostrado, apontado, o antigo povo de Deus e pude comparar seu estilo, seu vestuário com a moda desses últimos dias. Que diferença, que mudança. Isso no século XIX. Se ela vivesse hoje. Olha que interessante isso aqui, irmãos.
O vestuário feminino entre os povos pagãos sempre se caracterizou por nudez, olha as egípcias, transparências, egípcias, gregas, e pouco tecido. Assim se vestiam as pagãs. Na história, como eram as roupas das mulheres hebreias? Percebeu? Bem diferentes. Bem diferentes. E a Bíblia não é puritana. Leia Cantares para você ver. Leia Cantares, leia Provérbios lá, 21, acho, né? Salomão exalta as delícias do sexo matrimonial. Cantares, né? É uma ode ao amor sexual, amor romântico, entre o marido e a esposa. Mas as coisas têm lugar, pessoa certa e contexto certo, sempre. Se a roupa e a aparência não importassem, por que Apocalipse, quando qualifica a mulher, a igreja pervertida e a igreja pura, colocam nesses termos? Uma mulher vestida de roupas brancas, né, pureza, e a outra com roupas sensuais, a prostituta. Se isso não importa, por que João usou esse símbolo? Importa, lógico que sim. E aqui eu vou mostrar uma pedrinha para encerrar esse bloco, que é um programa chamado Esquadrão da Moda do SBT. E aí os especialistas em moda dão um conselho para essa mocinha aí que é da igreja. Não sei de que igreja, mas é de uma igreja. Pode clicar para mim lá. Com essa roupa aqui, eu vou para a igreja, eu vou passear no shopping, eu saio com o marido. É uma roupa confortável. Minha querida, veja bem. O que eu não entendo é como você vai para a igreja com um decote tão profundo como esse. Só jogar uma blusinha em cima. Mas o decote não continua não? Você vai fechar aqui? Esse look tem que ficar muito claro que ele não é de ir pra igreja, de ir pro culto, nada, porque a regra é clara, minha gente. Pra ir nesses lugares você não pode mostrar decote e nem pernas muito de fora. Independente da religião. Independentemente da religião. Então, este look aqui é um look para noite. O que eu vou dizer mais, né? Pedrada. Bíblia satânica. Olha que impressionante. É o diabo quem faz com que as mulheres mostrem as pernas para excitar os homens. Bíblia satânica. Então é uma estratégia, né? E aí, eu quero terminar esse bloco com esse texto aqui. Fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Mas as moças podem ajudar, não pode? Sim ou não? Irmãos, vamos nos ajudar. Vamos, quem sabe, promover, entre nós que seja, a pureza, né? As mulheres ajudando os homens, e os homens buscando em Deus pureza de pensamento. Ou para desviar os olhares, como Jó fazia, né? Assim nós podemos colaborar no nosso ambiente, para termos mais pureza, para termos mais consagração, e avançarmos para Canaã. 1 Timóteo 2, 9 e 10, adaptado, diz assim: as mulheres cristãs devem ser notadas por sua bondade e virtude, e não pela maneira como arrumam o cabelo, ou por causa das joias, ou roupas extravagantes. Discrição é tudo, sempre. Aliás, os princípios são o quê? Modéstia, decência e discrição. As modas mudam, as culturas são diferentes, mas os princípios são sempre os mesmos. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, esse tópico aqui. Você assistiria a uma produção que tivesse violência extrema, várias cenas de sexo e nudismo, de estupro, lesbianismo, adultério, incesto, dragões, zumbis e magia? Fala para mim, assistiria? Não, né? Eu também não, obviamente. Tem coisa aqui... aliás, grave na memória essa foto, tá? Grava aí, que eu quero voltar ela depois, do trem. Mas a pergunta permanece: você assistiria esse tipo de coisa? O pior é que tem muita gente assistindo em nosso meio. Pesquisando um pouco sobre uma das séries mais violentas e pornográficas de todos os tempos, eu me deparei com Game of Thrones. E mais uma vez, a mídia secular, porque não esqueça, minha proposta com essa palestra é mostrar que muita gente lá fora está se dando conta do que a Bíblia dizia há muito tempo. Não estou dizendo com isso que os de fora têm mais autoridade, que são eles que vão ditar nossas regras, que são eles que vão dizer para nós o que temos que saber. Mas como infelizmente o nosso povo tem se afastado da Bíblia, muitos entre nós, graças a Deus não todos,
Às vezes é preciso realmente que as pedras gritem, para que a gente perceba o que está acontecendo e tome providências, né? Por que Game of Thrones representa a ascensão da violência na televisão? Lançado boicote a Game of Thrones em razão da violência sexual explícita. Boicote de pessoas que estão percebendo que é uma série que traz violência sexual explícita, especialmente contra a mulher. Outra. Por que Game of Thrones ama atrizes pornô? Curioso isso. Há cenas ali tão baixas, tão picantes, que as atrizes, aspas, normais, não aceitam fazer. Então eles contratam atrizes do mundo pornográfico porque elas são ganham menos e aceitam fazer o que eles propõem. E é um tipo de série que está aberta, né? Na TV a cabo, sem classificação, qualquer um pode assistir esse tipo de coisa. E efetivamente estão assistindo. Outra, mais erótica, Game of Thrones tem uma cena de sexo a cada 30 minutos. Você lembra que eu falei sobre cinema? Que já não é mais o problema maior de todos? O problema está em casa agora, está nos celulares, está nos smartphones, nos tablets. Pedrada. Uma blogueira chamada Melissa de Sá, fã declarada dos livros que inspiraram a série Game of Thrones, de George R. Martin, disse o seguinte sobre essa série. Ela devia estar feliz da vida, porque ela é fã dos livros. E ao serem transpostos para a tela, ela devia estar feliz. Mas não, ela escreveu o seguinte: em Game of Thrones, tornou-se mais importante mostrar cenas longas de mutilação, sexo e abuso sexual do que simplesmente contar a história. Cansei. Lá pelo 4º episódio da 3ª temporada, eu pendurei a toalha e resolvi que ia gastar melhor meu tempo. Mas meu problema com os produtores de Game of Thrones é que eles estão simplesmente focados em chocar seus espectadores com cenas altamente violentas que são posteriormente glamorizadas como algo positivo. Não, violência não é algo que deva ser glamorizado, muito menos violência sexual. Mulheres são as maiores vítimas de violência em Game of Thrones. Não é necessário ressaltar isso com mais e mais cenas de abuso contra a mulher. Eu não concordo e jamais concordarei com violência por violência. Essa indústria que fatura em cima da violência, que naturaliza a violência e, pior, faz da violência algo a ser esperado, é repugnante. Pior ainda se for violência contra mulher e crianças. Por que parei de ver Game of Thrones? De uma fã de Game of Thrones. Isso me deixou chocado. Porque se pessoas que talvez não tenham nossos valores, nossos princípios, estão ficando chocadas com esse tipo de conteúdo, o que dizer de nós? Ah, está exagerando, não deve ter adventista que assiste isso. É pior, tem gente mandando ver isso, como se dali pudéssemos extrair alguma coisa de cristianismo, como se precisássemos emporcalhar nossa mente para daí extrair alguma coisa de positiva. Jamais. Olha aqui, mesmo com todos esses aspectos negativos, que até fãs mais conscientes percebem, há cristãos vendo Game of Thrones. E eu quero provar isso. E eu faço com tristeza mais uma vez. Ano passado, eu percebi alguns irmãos jovens no Facebook compartilhando uma informação de que tinha vazado alguma informação a respeito da próxima temporada de Game of Thrones. E ali nos comentários, alguns diziam assim: que legal, eu sou fã dessa série. Conta mais, eu quero saber, eu não aguento esperar pela próxima temporada. E sabe quando Ezequiel chorou pelas coisas absurdas que o povo de Deus fazia lá no templo? Eu chorei ao ler essas coisas. Eu não posso acreditar que jovens e adultos também da nossa igreja estejam pensando que esse tipo de produção é algo que se possa assistir, sem que haja sequelas mentais, sem que isso macule nossa mente. Isso me deixou profundamente triste. E é com profunda tristeza que eu falo para vocês isso, que eu vi. Aí eu penso assim, que tremenda incoerência é essa que faz alguém assistir uma série que tem a ver com violência contra a mulher, e depois, um dia por ano, põe uma camiseta, quebrando o silêncio, para lutar contra a violência contra a mulher. O que está acontecendo com a gente?
Será que o entretenimento pode ser colocado numa área da minha mente e a vida real numa outra área e tudo bem? Eu posso conviver com as duas coisas? Não. O que eu faço no mundo virtual tem que corresponder à minha vida real cristã. Se eu sou um cristão que procura se trajar devidamente bem como um homem ou mulher de Deus, eu devo no Facebook me trajar corretamente como um homem ou uma mulher de Deus. Se eu sou um cristão que não usa de palavrões na vida real, não vou xingar pessoas nas redes sociais usando também palavrões e nem xingar ninguém, porque eu não posso fazer isso. Mas há pessoas que parece que colocam em áreas estanques a sua vida real e a sua vida virtual. Por que não pregar com o seu Facebook? Por que não colocar fotos da sua família no culto familiar ali? Por que não colocar uma selfie de você com seus filhos e a esposa na igreja? Deixe uma marca. Pregue por meio de fotos, de frases, de pensamentos. Jovens, aí eu falei lá em Sorocaba assim, ó, irmãos, pensem um pouquinho comigo. O que é pior? O que é pior? Você ser visto na fila de um cinema para assistir Soldado Desarmado? Não estou dizendo que está certo, né? Me entenda bem, eu estou comparando. Você ser visto numa fila de cinema por umas 5, 6 pessoas, olha, está lá na fila, para ver um filme como Soldado Desarmado, ou ser exposto, se expor no Facebook dizendo que é fã de Game of Thrones. O que é pior? Se expondo para milhares de pessoas, porque ali nas redes sociais isso vai longe. O que é pior? Não vai me responder? Caso 1 ou 2? 2, os dois, né? Mas o pior, nenhum dos dois deve ser praticado por nós, mas o pior, sem dúvida, é se expor dizendo que consome um conteúdo que é altamente pornográfico e violento, né? Olha que armadilha Satanás meteu às pessoas. Ele nos afasta da cosmovisão bíblica, a fim de que não mais consigamos discernir entre o certo e o errado, e não conseguimos mais discernir entre o certo e o errado, porque nos afastamos da cosmovisão bíblica. É uma armadilha circular. Não temos mais tempo para a Bíblia, porque estamos tão envolvidos com entretenimentos vazios, que não dá mais para estudá-la. E quanto menos estudamos a Bíblia, mais ou menos perceberemos o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. E aí a condenação de Isaías é: ai daqueles que ao bem chamam de mal e ao mal chamam de bem. Só perceberemos isso se a nossa mente for alimentada pela palavra de Deus. Aí o discernimento fica claro. Prova de que o que eu estou dizendo é fato. Ah, não me influencia, eu posso assistir o que eu quiser porque eu conheço a verdade. Olha ali, um estudo feito pelo Banco Internacional de Desenvolvimento mostrou que, à medida que o sinal da Rede Globo chegava nas cidades do interior que não tinham esse sinal, os divórcios começavam a aumentar. Isso saiu na BBC Brasil. Pedras clamando. Por que começaram a aumentar os divórcios? Porque nós somos seres influenciáveis, irmãos. Não dá para você não ser influenciado. E o sinal chegava e as novelas chegavam junto e os filmes também, e as pessoas passam a aceitar o inaceitável. Ideologia de gênero, divórcio, separação, poliamor, coisas absurdas que hoje estão sendo aceitas. Por quê? Bombardeio midiático. Então, não caia no perigo de pensar assim: eu sou adventista, conheço a verdade, não sou influenciado. Por favor, Lúcifer conhecia muito mais do que você a verdade. E ele foi influenciado por seu orgulho. Eva e Adão eram muito mais inteligentes do que vocês, e eu, todos juntos aqui. E eles caíram, porque foram prepotentes. Eu posso chegar perto da árvore porque eu sou inteligente, porque eu conheço a verdade. Não pode. Se Deus vedou, proibiu, não chega perto. Deus tem uma boa razão para te dizer: não assista, não jogue, não navegue por esses conteúdos, porque eles têm poder sim de nos influenciar, de nos macular e nos afastar de Deus. Mensagem aos jovens, página 285. Aqueles que não querem ser presas das armadilhas de Satanás devem guardar bem as entradas da mente, devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo o assunto que o adversário do ser humano possa sugerir. Tremendo conselho, não? E o último ponto, pornografia. Uma praga que tem devastado vidas, lares, famílias, em nosso meio mesmo, né? Uma pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália,
constatou que 70% dos homens jovens que procuram neurologistas por ter um desempenho sexual ruim admitem o consumo frequente de pornografia na internet. Impotência, falta de desejo sexual, porque, de novo, voltamos à dopamina. Dopamina é uma droga natural que Deus nos deu para nos dar prazer. Se você usa esse mecanismo da forma certa, você vai ser viciado em sua esposa. E Deus quer isso. Mas se você usa da forma pervertida e errada, você vai desenvolver uma predileção, um vício bioquímico cerebral nesse tipo de coisa. Pornografia, por exemplo. E aí o sexo natural, real, abençoado por Deus, passa a não ser mais tão prazeroso. Simples assim. Neurológico assim. Mais do que isso. No tempo de Ellen White, lembra do trem que eu falei para vocês memorizarem? Voltou o trenzinho ali. No tempo dela, isso já existia. Só que hoje, a milionésima potência. Olha o que ela escreveu. Nos trens, fotografias de mulheres nuas são frequentemente oferecidas à venda. Esses quadros repugnantes são encontrados também nos estúdios fotográficos e são dependurados nas paredes dos que trabalham com gravuras em relevo. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e as paixões corruptas são despertadas pela contemplação e leitura. A mente tem prazer, ó dopamina, em contemplar cenas que despertam paixões baixas, vis. Essas imagens depravadas, vistas por olhos de uma imaginação viciada, corrompem a moral e predispõem os iludidos e obcecados seres humanos a darem rédea solta às paixões libidinosas. Seguem-se, então, pecados e crimes que arrastam para baixo seres formados à imagem de Deus, nivelando-os aos irracionais, afundando-os afinal na perdição. Evitem ler e ver coisas que sugiram pensamentos impuros, cultivem as capacidades morais e intelectuais. Revista VIP. Quem poderia imaginar que uma revista dessa estaria admitindo que pornografia, quando o hábito acaba prejudicando o sexo real? Estão dizendo a mesma coisa, percebendo a mesma coisa, que antes eles exaltavam. Não tem problema, pode praticar, pode assistir. Não, está acontecendo aí o problema. Os cientistas estão percebendo isso. Uma revista dessa, como uma grande pedra, afirmando o mesmo que nós já sabíamos, né? Por meio da revelação. Diz a matéria: ao ver filmes, quem disse isso? Uma terapeuta sexual chamada Margarete dos Reis, na revista VIP. Ao ver filmes com cenas explícitas de sexo, as pessoas podem ter a ilusão de que não serão afetadas por tantos estímulos. Mas não há dúvida de que as representações irrealistas em pornografia podem alterar as expectativas sexuais dos homens e causar problemas no sexo real. Não sou mais eu que estou dizendo isso, né? Revista Veja, o cérebro pornô. Estamos diante de um novo vício e a matéria admite, sim, estamos. Não é mais aquela coisa inocente do passado. Eles demoram para chegar lá, onde nós já devíamos estar. Mas mais cedo ou mais tarde percebem que realmente as coisas não são assim tão simples, né? Diz a matéria da revista Veja: as imagens pornográficas causam descargas de dopamina. Como o cérebro saudável não está habituado a tamanha saraivada de estímulos, sua reação é eliminar alguns receptores de dopamina. E a pornografia, que antes excitava, torna-se sem graça. Há, portanto, a necessidade de aumento exponencial de dopamina, para que seja atingido aí o mesmo patamar de prazer experimentado anteriormente. Tem início um círculo vicioso de compulsão e desespero, picos de insatisfação e insensibilidade. O mesmo processo que acomete aí os que são viciados em drogas. Os alcoólatras. Vicia, de fato. Então, se nunca entrou nesse negócio, não entre. Se já entrou, clame a Deus, peça ajuda para se livrar disso, porque isso pode destruir a sua vida, do seu filho, da sua família. Esteja atento ao que o seu filho consome. Se você não entende nada de informática e internet, faça um curso, por amor do seu filho. Saiba acompanhá-lo e aconselhá-lo a respeito dessas coisas, porque mais cedo ou mais tarde, elas vão bater a porta. Pesquisa da Universidade de Arkansas, Estados Unidos, em 85, 92%
dos garotos de 15 anos tinham acesso a conteúdo erótico. Em 85, por meio da revista Playboy. Em 2008, 74% dos rapazes da mesma idade acessavam sites com sexo explícito. Gente, em quantos anos? 30 anos. Olha a mudança. Tendo acesso a conteúdos que são pesados em comparação com aquilo que antes era tido como pornografia. Temos que estar atentos a esse tipo de coisa, irmãos, por amor aos nossos filhos. E eu quero encerrar aqui com um tópico, mais como advertência para aqueles que são mente aberta e pensam assim, não, nós podemos usar a nossa cultura que nos rodeia, né, de forma indiscriminada para pregar o evangelho como gancho evangelístico. Eu não concordo com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, o mundo jaz no maligno. A cultura circundante piora cada vez mais. E não sou eu que estou dizendo isso também. Um autor muito interessante, psiquiatra inglês, escreveu livros como Nossa Cultura, ou o que restou dela, e qualquer coisa serve. Perdoem as capas, mas é para expressar realmente a degradação moral que ele, como uma pessoa que não é religiosa, está percebendo. Theodore Dalrymple. A cultura está em decadência, franca decadência. Aí alguns falam assim, entre nós mesmos. Mas Jesus, Paulo, quando esteve no Areópago, em Atenas, ele citou autores gregos. Então Paulo lia a poesia grega. Tem um poema lá que era destinado a homenagem a Zeus. Paulo tirou uma frase só, para aplicar a Deus, o Criador do universo. Nele nos movemos e nele existimos. Era um poema grego. Paulo usa como ponte para trazê-los para Deus. Quando ele vê aquele altar vazio e diz, esse é o Deus desconhecido, é sobre ele que eu prego. Paulo não se demorou na cultura grega, você percebe? Paulo não ficou ali discursando sobre a cultura, sobre a religião grega. Não, ele usou elementos brevemente para atrair atenção e depois falou de quem? Cristo, Jesus. Alguns dizem, mas Jesus usou uma parábola, numa parábola uma história pagã, do inferno eterno, mas ele não se demorou nisso. A intenção era abrir a mente deles para uma realidade além daquela da parábola, e deixou bem claro, é uma parábola, com elementos míticos ali, que não tem nada a ver com a história real. Outros mencionam Deus pregando para Nabucodonosor usando uma estátua, que era um elemento pagão, para que o rei entendesse, mas o assunto foi a estátua? E é muito além daquilo. Então, amigos, outros falam assim, vale qualquer música, porque mesmo no nosso inário, tem músicas seculares. Já viram ali no nosso inário? Música tradicional irlandesa. Música tradicional, tem uma melodia de Beethoven, não tem? Aí tem gente que fala assim, então se o inário tem música secular, podemos usar rock. Nada a ver. No século XVIII, a música secular era muito próxima da música sacra. A decadência não era tão grande assim. No século XIX, XVIII, XIX, músicas tradicionais eram muito próximas da música sacra. Agora você transpor isso para o nosso tempo e dizer, vamos então usar o funk carioca. Não é? Ou não vai chegar a esse ponto, talvez? Se continuar assim, vai. Não podemos usar tudo da cultura de forma inadvertida. Tem gente dizendo, pode assistir 50 Tons de Cinza, pode assistir Game of Thrones, para ver se tira dali alguma coisa de cristão. O que é isso? Até você achar aquela pérolazinha eventual, a tua mente já se poluiu totalmente com conteúdos podres. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Ai dos que chamam o bem de mal, e ao mal de bem, que fazem das trevas luz, e da luz trevas. O mundo está com seus valores invertidos, conceitos invertidos. Eu descobri isso essa semana, uma nova série da Netflix. Olha aí o mal dentro de casa. Se chama A Babá. Olha a sinopse. Cole já sabia que a babá dele era linda e sexy, mas descobre também que ela faz parte de um culto satânico e que a turma da seita quer muito manter o segredo. Uma série, uma comédia com erotismo, pedofilia, porque essa babá dá em cima do menino que ela cuida, de quem ela cuida, e satanismo. Há uma indústria querendo mudar nossos pensamentos. Você já percebeu? Querendo normalizar o aberrante, querendo tornar normal aquilo que é absurdo. E muitos entre nós estão embarcando nessa, irmãos, aceitando esses tipos de conceitos. Nós temos que resistir. Eu tirei um trecho de um clipe que uma
editora, amiga minha, ela também faz palestras sobre mídia, a Neila Oliveira, de uma produção da Disney. Porque no passado a Disney ainda mostrava que o bem era mal, o bem era bem, o mal era mal, tinha um vilão, né? Tinha um herói, ainda era meio maniqueísta. Hoje está tudo invertido, irmãos. Apenas um minuto. Clica para mim lá, para vocês verem, de uma produção chamada Descendentes. E me perdoem por expor isso aqui, mas vocês têm que saber disso. Pode baixar um pouco o volume, né, para não ser tão chocante. Sabia disso? O que estão cantando? O que estão assistindo? Nós queremos ser perversos. O mal vive em nós. Nós queremos fazer o lado certo do errado. Esses são os conceitos de hoje, irmãos. E vem me dizer que a cultura que nos rodeia pode ser usada de forma inadvertida? De forma integral? Não dá mais. Números capítulo 25, abra sua Bíblia agora em Números 25, de 1 a 3. Algumas pessoas talvez perguntem, você não gosta de falar disso? Não. Mas há um texto que fala assim, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as. E Paulo diz em Romanos 12, 2, não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejais capazes de discernir a santa, pura e boa vontade de Deus. A Bíblia nos recomenda a ter pureza de pensamento, a não nos comunicarmos com essas obras infrutuosas e pervertidas, e buscar um outro caminho. Aqui em Números, nós encontramos a história triste, né, da perversão do povo de Deus, quando diz assim que Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos, 25 de 1 a 3. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Balaão, o falso profeta, tentou destruir o povo de Deus com maldições. Não conseguiu. Enquanto o povo de Deus é de Deus, não há maldição que o alcance. Não há encantamento que o destrua. Não há maledicência. É o povo de Deus. Aí, inspirado por Satanás, ele teve uma outra ideia. Já que atacar não dá certo, vamos miná-lo. Vamos destruí-lo de dentro para fora. E aí ele orienta ali mulheres sedutoras, moabitas, para que se relacionassem com os homens de Israel e começassem a influenciá-los com seus deuses, com o seu paganismo, com a prostituição. Assim foi possível. E o povo não entrou na terra prometida. O povo se corrompeu no deserto. Por que eu falei sobre isso essa tarde? Mesmo sem gostar de falar. Porque nós somos Israel de Deus, irmãos. E nós estamos no limiar da Canaã celestial. O diabo não pode destruir o povo de Deus. Mas ele pode nos enfraquecer por dentro. Em casa, diante da TV, no computador, na nossa playlist de músicas. Assim ele pode, e assim ele tem conseguido.
E no momento que nós deveríamos estar passando pelo revivamento espiritual, pela chuva serôdia, para terminar a pregação do Evangelho com poder, nós estamos aqui enfraquecidos como igreja. Estamos entretidos demais, envolvidos demais nessas coisas. Que Deus opere realmente um revivamento entre nós, irmãos. Que Ele nos faça perceber que existem recreações sadias. Sim, existem. Mas que o mundo está repleto de coisas que só nos atrapalham, só nos prejudicam espiritualmente. Passa para mim até o último vídeo, um trechinho de um testemunho de um irmão evangélico. Isso aí fica de tarefa de casa. Volta uma tela, por favor. Não sei quantos já viram esse testemunho que está no meu canal no YouTube, de um irmão nosso angolano, um ex-satanista. Ele fala muito do que eu falei aqui agora, de alguém que esteve lá. Se não viu, assista. Mas eu quero terminar com um testemunho do Rodolfo Abrantes. Ele pertencia a uma banda de rock chamada Raimundos, Underground, Raimundos. E ele foi alcançado por Deus também. Foi alcançado por Deus. Ore por ele também. Ele fala aqui algo muito bonito, e eu gostaria de terminar com esse testemunho dele, e depois termos uma oração de reconsagração ao nosso Deus. Solta para mim, por favor. Eu falei, meu Deus, Deus fala muito. E Deus só fala com os outros. Deus não fala comigo, eu ficava agoniado, Deus não fala comigo. Eu fiquei agoniado, eu queria ouvir Deus falar comigo, queria ver Deus falar comigo. E Deus só falava com os outros. Até que um belo dia eu estava no banheiro, cara, olhando no espelho. E quando eu aceitei Jesus, eu entrei numa crise de identidade tão ferrenha que foi a época que eu mais me tatuei na minha vida. Era a minha fuga. Era todo mês eu estava lá me rabiscando. Era a minha fuga. Eu estava lá no espelho decidindo, eu ia no estúdio naquela tarde, onde é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, se eu ia completar, se eu ia meter outra. E daqui a pouco, dentro do meu coração, simples assim, a atmosfera mudou e dentro de mim foi, chega. E cara, aquilo tomou aquele banheiro, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Não é a voz do cão, não é a minha. Cara, Deus falou comigo, cara. Sabe aquilo que eu estava querendo há tanto tempo? Aconteceu. Ele falou comigo, cara. Cara, ele falou comigo, eu comecei a chorar, eu fiquei doido dentro daquele banheiro. Deus falou comigo, cara, Deus falou, que nem ele fala com as irmãs, ele falou comigo. Ele só mandava recado pelas irmãs, agora ele tá falando diretamente comigo. Ele tá falando, eu contei pra Ali, Deus falou comigo. O que ele falou? Ele falou, chega. Aí você fala, pô, mas você não... Oh, mas você não gostava? Você não gosta? Não, eu gostava. Eu acho legal. Acho maneiro. Mas e aí? Uma coisa é eu gostar, outra coisa é o que eu amei. Eu amei ouvir a voz do Senhor, cara. E sabe o que ele me disse? Ele me disse, chega. Então, para mim, chegou. Porque se ele me diz uma coisa simples, direta, eu não consigo dar uma resposta a isso, parou por ali. Talvez ele quisesse só treinar o meu coração para ouvir e obedecer. Eu consegui chegar. Pediu para parar, parou. Parou. Sabe? Tipo, tem coisa que ele pediu para mim, tem coisa que ele pediu para você. E o que ele pediu para você, faça. O que ele direcionou você a fazer, faça. Porque quando você fizer o que ele disse para você fazer, ele vai identificar isso no céu como amor por ele. E aí você vai receber mais. E cara, para obedecer a próxima vai ser o mesmo princípio, só que com mais amor você responde melhor. Então você faz, não de qualquer jeito, mas você faz em amor também. Sabe por que eu parei? Não foi só porque eu ouvi a voz dele, foi porque eu o amei. E se isso te agrada, Senhor, é isso que eu vou fazer. Amém. Amém. Tem muita gente sincera aí, irmãos, nesse mundo. O que Deus falou para você chegar nessa tarde? Chega. Eu creio que Deus falou algumas coisas, tenho certeza. Nós não viajamos 1000 quilômetros aqui só para entreter vocês, para apresentar algumas curiosidades, não. A nossa intenção desde o começo, quando aceitamos esse convite, foi para que Deus operasse milagres de transformação, de revivamento, de reforma em nossa vida. O que chega para você?
Talvez chega de não fazer culto familiar. Chega, vai fazer o culto familiar. Reúna seus filhos em volta de você, cante hinos, leia a Bíblia. Chega de ser um pai negligente. Chega de ser uma mãe ausente. Chega de assistir coisas que não edificam. Chega de navegar por mares perigosos. Chega. Se ele parou de fazer uma coisa que tanto prazer lhe dava, que era tatuar-se, porque ele ouviu a voz de Deus, o que nós que dizemos ser o povo de Deus, o povo da Bíblia, temos que fazer então? Chega, chega. Que Deus nos ajude a entender que como líderes temos um tremendo papel a desempenhar. Temos uma missão tão importante neste mundo, ser representantes do nosso Criador e salvar nossa família, nossos liderados, nossa igreja querida. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, antes de mais nada pedimos perdão, Senhor, por tanto tempo que temos desperdiçado com coisas que não edificam, que não alimentam de fato a nossa vida, a nossa mente. Perdoa-nos por ser tão lerdos muitas vezes em entender a Tua vontade para nós. Mas obrigado, Senhor, porque nesta tarde entendemos que Tu nos amas e por isso nos advertes. Ó Deus, obrigado pelas pedras que clamam, mas que não sejam elas a gritar a este mundo, sejamos nós, Teus filhos, que reconheçamos o tesouro que temos nas mãos, que não sejamos como Jerusalém, nos tempos de Cristo, que não identificou o presente que tinha recebido dos céus, mas que como os reis, os magos, possamos ser sinceros e aceitar o presente. Bom Deus, não permitas que aconteça conosco o mesmo que aconteceu com Israel, às portas de Canaã. Não permitas, ó Pai, que caiamos em tentação, faltando tão pouquinho para entrarmos em Canaã. Mantém-nos protegidos. Ajuda-nos a ter não só discernimento, mas força de vontade santificada para dizer não, para dizer chega, quando entendemos que a Tua vontade é esta para a nossa vida. Abençoa, Senhor, esses líderes, homens e mulheres de Deus. Abençoa, Pai, esta igreja, abençoa a Associação Planalto Central. Que todos aqui possam realmente se envolver na missão, consagrar suas famílias, consagrar suas igrejas, para terminar a obra que Tu confiaste aos irmãos, líderes, pastores e anciãos desta região, a fim de que em breve Jesus venha e nos tire deste mundo miserável. Amém. Bom Deus, obrigado por pertencermos ao Teu povo. Obrigado porque nós cremos de todo o coração que este é o povo de Deus. Amém. Débil e defeituosa como possa ser a Tua igreja, ela é a menina dos Teus olhos. Amém. Ó Pai, abençoa-nos, dá-nos a Tua paz e uma semana de vitórias juntamente com Jesus, porque é em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.